Estamos aí para falar hoje sobre a Alta e Baixa Idade Média. Para começar a falar da Idade Média, nós vamos pensar na queda do Império Romano do Ocidente, em 476. É claro que as datas que delimitam as eras, a passagem de uma para outra, nunca deve ser tratado como um fato estanque, parado, data marcada, hora marcada. Isso é um processo. E desse processo, desde o fim e da crise do Império Romano, culminou em 476 a queda do Império Romano. Com essa queda, os invasores, que eram os bárbaros germânicos, alamanos, burgúndios, francos, vândalos e etc., eles acabaram fazendo um período de transição, principalmente na Europa Ocidental. Depois do fim desse sistema que foi o Império Romano, essa primeira parte da miscigenação, que já desde o século V acontece, ela vai culminar no século IX com uma segunda invasão bárbara na Europa. A segunda invasão bárbara na Europa, ela é fulminante, violenta, vinda dos húngaros magiares e do povo viking, em busca de riquezas. E essa segunda invasão fez com que a primeira parte dessa transição, ou seja, do século V ao século IX, tomasse corpo numa coisa que foi conhecida como feudalismo. O feudalismo, ele nada mais é do que uma organização política, social, cultural, econômica, que é baseada na posse da terra, e ela ocorreu efetivamente com este nome entre o século IX e o século XV. Do 5 ao 9, nós temos essa primeira transição, onde as relações entre os bárbaros germânicos e os resquícios do Império Romano começaram a dar forma aos costumes que vigoraram na Idade Média durante essa parte que ficou conhecida como feudalismo. Então, a partir do século IX, com o fechamento das unidades, cujo nome a gente dá feudo, elas se fecharam por motivo da violência dos bárbaros vikings entrando em território europeu. Para se protegerem, os nobres, então, cercaram as suas áreas e começaram a atuar de forma interna dentro daquele novo sistema, naquele novo ciclo econômico. Esse ciclo econômico é baseado na terra e o suzerano, que cede a terra ao vassalo. O vassalo pega essa terra e pode redistribuir a outros vassalos, tornando-se ao mesmo tempo vassalo e suzerano. Com o decorrer do tempo, esses nobres, eles acabaram tomando posse do poder na Europa Ocidental. Quando se diz posse, se diz não ser dono proprietário da terra. Ele tem a utilização da terra em seu poder. E durante esse período chamado feudalismo, nós encontramos esse momento em que há uma descentralização do poder. O rei não é mais todo poderoso em cada região. Esse poder passa a ficar nas mãos do senhor feudal, que por sua vez concentra dentro de suas terras camponeses e servos, que não são escravos, são servos e camponeses. Esses personagens, eles serão obrigados a prestar serviço para o senhor feudal. Essa ordem da sociedade feudal, durante o feudalismo, ela é composta de 3 níveis. Primeira camada, o clero, que era preocupado com a questão religiosa, rezar. A segunda camada, do meio, os nobres e cavaleiros responsáveis pelas lutas, para manter o sistema em vigor. E a terceira, como base da pirâmide, vem os servos e camponeses.
Nós dizemos que a sociedade feudal ela é estamental. O que significa a sociedade estamental? É que você não pode mudar de classe social durante sua vida. Você nasceu pobre, você vai morrer pobre, você nasceu rico, vai morrer rico. A partir do instante que você controla ideologicamente essa sociedade, através da igreja, que é a instituição mais poderosa da época do feudalismo, você detém um poder sobre a sociedade em que ela se resguarda a fazer aquilo que o senhor feudal pretende que ele faça. Então, quais são as obrigações? São 3 obrigações que o sérvio camponês tem que prestar ao senhor feudal. Primeiro é a corveia. A corveia nada mais é do que o sérvio camponês sair do seu pedacinho de terra lá, que não é dele, também é cedido, onde ele trabalha e tira o teu sustento. Ele vai à terra do senhor feudal por 3 vezes durante a semana e trabalha nas terras do senhor feudal. Outra obrigação é a talha. A talha consiste em o sérvio camponês produzir, dentro do seu espaço, uma certa quantidade de produtos. Esses alimentos acabam sendo destinados em 50% para o senhor feudal. Outro imposto, a gente pode chamar de imposto, outra obrigação, é a banalidade. Então, por exemplo, ele produz trigo, então ele tem que moer o trigo, ele vai usar as ferramentas do senhor feudal, o moinho dele, ferramentas e utensílios. Então, essa utilização do servo e o camponês pelas ferramentas do senhor feudal tem o nome de banalidade. E para pagar esse empréstimo, ele dá ao senhor feudal, como parte de pagamento, 25% do restante da sua produção. Ou seja, como é uma sociedade de subsistência, aqueles 25 que sobraram para ele, o único objetivo é de mantê-lo vivo, para que ele possa trabalhar. Então, a igreja dominava em essa época feudal através de 2 divisões, o alto clero e o baixo clero. O baixo clero é composto de padres, e esses padres tinham uma relação direta com o populacho, a população em geral. E eles não tinham, às vezes, a mesma característica intelectual do alto clero. Dentro do alto clero, a gente tem padres que sabem ler e escrever, dominando assim o mundo intelectual daquela época, que vai do século V ao século IX. Quando você tem, a partir do século XI, XII, uma tranquilidade nas invasões vikings, esse sistema começa a entrar numa certa decadência. No século XI, é criada na Europa, através do Papa Urbano II, uma coisa chamada cruzadas. As cruzadas foram movimentos organizados pela Igreja Católica, expedições militares que tinham como objetivo reconquistar a cidade de Jerusalém, que estava nas mãos dos muçulmanos naquela época. Foram ao total de 8 cruzadas, sendo que o resultado efetivo delas não foi nada benéfico aos senhores feudais. A única coisa que restou como benefício das 8 cruzadas foram a melhoria do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Essa melhoria do Oriente e Ocidente, em termos de comércio, vai proporcionar na Europa feudal um processo de mudança. Esse processo de mudança vai culminar com um renascimento mais para frente, tanto o renascimento comercial e urbano, quanto o renascimento científico e cultural. Mas mesmo assim, quando esses nobres, que foram encarregados de organizar as cruzadas e investir nelas, voltaram para suas terras na Europa, os próprios servos e camponeses já estavam um pouquinho diferente com relação à forma de tratamento. E eles criaram uma coisa, principalmente na França, cujo nome é Jacquerie, que eram as revoltas camponesas. As revoltas camponesas foram as revoltas destes servos e camponeses contra os senhores feudais e cavaleiros, para que eles tivessem uma melhoria na condição de vida. Mas isso realmente apurou ainda mais a situação de penúria dos senhores feudais, que passaram então a perder servos e camponeses. E esses servos e camponeses acabaram indo em busca de outras oportunidades, nos lugares onde nós vamos